Olá, mais uma aula sobre conflito, prevenção e gestão de conflitos. Eu quero te fazer uma pergunta que vai servir para a continuação do nosso raciocínio. Segundo você, o mundo de hoje é mais conflitante do que no passado? Primeira pergunta, na verdade. Primeiro momento da pergunta. E segunda pergunta, segundo você, o mundo de hoje é mais violento ou menos violento do que no passado? Então, mais ou menos conflitante e mais ou menos violento do que no passado. Uma coisa legal seria você fazer essa pergunta para familiares, parentes, enfim, alguém mais velho, né, que possa te falar do mundo como era na infância dessa pessoa, ou na adolescência, ou na juventude. E você aprendendo, né, desse relato, poderia comparar com o momento de hoje. Então leva alguns minutos, né, com alguém que você conheça e faça essa pergunta. O mundo de hoje é mais conflitante do que na sua época? O mundo de hoje é mais violento ou menos violento do que na sua época? E aí, fazendo essa pergunta, você tem um material de reflexão bem rico. E aí depois a gente retoma nosso raciocínio e eu te dou as minhas respostas, as minhas considerações, ok? Então compartilha com a gente, com todo mundo, suas respostas nos comentários. E eu vou te dando alguns elementos de reflexão que talvez confirmem as suas intuições e suas pesquisas, ou talvez pode ser também que você tenha achado o contrário. Os especialistas, na verdade, não concordam. Em função das estatísticas, em função da criminologia, você tem especialistas que acham que o mundo de hoje é muito menos violento, né? Primeira parte da pergunta, muito menos violento do que no passado. No passado não havia períodos longos sem guerra. As guerras eram contínuas, constantes, né? A principal atividade dos reis era fazer a guerra, de certa forma, e formar alianças contra inimigos comuns, né, que tinham em comum. A insegurança era estrutural, né? As pessoas viviam num estado de precariedade em relação à segurança que fazia parte do dia a dia. Então não havia realmente longos períodos de paz. Devia existir, mas era sempre uma paz precária que dependia das rivalidades entre os reis, entre os senhores, né, que dominavam o mundo. Então o povo era muito à mercê dos poderosos. Isso não mudou muito, não, mas mesmo assim os estados-nações, né, se estabeleceram, de certa forma, garantiram um pouco mais de segurança relativa, verdade, para as populações. Isso depende muito das regiões do mundo, eu concordo. Por exemplo, na Europa, é a primeira vez na história da Europa que se vive mais de 7 décadas sem guerra entre nações europeias. Houve a Iugoslávia, né, que se desmembrou nos anos 90, bem no coração da Europa, mas as nações que fundaram a União Europeia, como a França, a Alemanha, a Espanha, a Inglaterra, nunca passaram um período de tempo tão longo sem ter guerra, né, no seu território. Isso é um sinal, de certa forma, estou falando da Europa, é bem verdade, mas é um elemento que vai no sentido desse argumento que o mundo de hoje é menos violento do que no passado. Ao mesmo tempo, temos um arsenal armamentista, um conjunto de armas muito mais poderosas do que no passado, né? As armas atômicas hoje são nas mãos de várias nações, e a miniaturização dessas armas atômicas representa uma ameaça global verdadeira. Existe também a questão da crise ecológica, que é de tamanha importância que fugiu, né, um pouco do controle da própria humanidade que gerou essa crise. E é uma forma de violência contra o seu próprio habitat, né, que com um mecanismo de feedback, né, está se retroalimentando nas próprias populações, né,
poluição invadiu os nossos organismos, né? Então, de certa forma, a guerra econômica, que é uma outra forma de violência, se faz a detrimento do meio ambiente, e como somos parte do meio ambiente e não é algo fora, a poluição está voltando para quem cometeu essa poluição, não tem como escapar, ok? Então, percebemos que uma pergunta simples leva a uma resposta bem ampla, bem complexa. Mas, voltando ao campo das relações sociais e interpessoais, o mundo nos nossos ambientes, nos nossos contextos de trabalho, de família, pode ser ao mesmo tempo menos violento e mais violento, menos violento e mais conflitante. É bem complexo. Eu vou dar um exemplo. Hoje, uma série de fenômenos, de práticas, de condutas, de comportamentos que eram considerados como normais antigamente, hoje são considerados como inadmissíveis, inaceitáveis. Isso gera um mundo mais apaziguado, mais harmonioso? Às vezes, muito pelo contrário, pode gerar mais violência, mais tensões. Voltando à dica, à proposta do início. Se você fez a pergunta para uma avó, um avô, um tio, uma tia, pode ser que você tenha como resposta a resposta seguinte: o mundo de ontem, no passado, algumas décadas atrás, o mundo era muito mais vertical, hierárquico, piramidal, de certa forma. Algumas figuras de autoridade eram referências na sociedade. Você tinha o pai na família, você tinha o padre na igreja, você tinha o professor na escola, você tinha o coronel no interior, senhor de engenho, né? Nos tempos ainda mais distantes. Ou seja, você tinha um mundo bastante rígido, bastante estável, bastante piramidal, hierarquizado. Ou seja, a vida era muito mais, de certa forma, regrada. As narrativas, como se disse hoje, os mitos, as histórias comuns eram compartilhadas e admitidas sem muito questionamento. Havia rituais que regravam, organizavam a vida coletiva. A religiosidade era muito forte e a religião unia o povo, a população das comunidades. Havia uma visão comum, compartilhada e pouco questionada. A injustiça era estrutural, de certa forma. As desigualdades eram naturalizadas. As pessoas nasciam numa classe social e morriam, muito provavelmente, na mesma classe social, com algumas exceções. Pessoas, por exemplo, podiam sair do interior, entrar no seminário, se tornar padre, ou então iniciar uma carreira, primeiro ir para a universidade e depois ingressar numa carreira de advogado, de bancário, de médico, enfim, de professor. A igreja, os seminários representavam às vezes uma instituição de promoção social, de mobilidade social. Com a modernidade e as ideias de igualdade social, de direitos individuais, de direito das minorias, a crítica a esse mundo injusto é muito forte e existe uma reivindicação pela promoção dos direitos, né? pela igualdade dos direitos. E isso é um traço fortíssimo, né? das nações modernas. Um desejo de revelar as injustiças, a arbitrariedade dessa estrutura social, essa organização da sociedade, né? E tentar recriar bases mais éticas mais iguais. Existem forças conservadoras ou reacionárias, né, que negam a legitimidade desse sonho, desse projeto. Então, isso gera conflitos sociais, né? Outro ponto a ser considerado é a questão do tempo. Antigamente, a relação ao tempo era uma relação muito mais lenta, muito mais morosa, muito mais desacelerada. E vivemos hoje um paradoxo tecnológico fortíssimo. E isso influencia nossas relações sociais e até nossa maneira de lidar com o conflito, com as tensões. Vou dar um exemplo. O WhatsApp é uma ferramenta poderosíssima. Ela permite se comunicar instantaneamente com pessoas distantes ou próximas
ela facilita o melhor e o pior, né? Ela facilita a coordenação, a sincronização de atividades, de ações em tempo real, ao vivo, ao mesmo tempo que ela facilita a divulgação de fake news, de mal-entendidos, de boatos, e as tensões num grupo podem se alastrar muito rapidamente. Então, às vezes, a velocidade é inimigo. Então, às vezes, a velocidade é inimiga de uma resolução pacífica das tensões, dos conflitos. E pode gerar formas de violência terríveis. Violência simbólica, por exemplo, exclusão, expulsão de uma pessoa, de um grupo, porque simplesmente não se adequou com as normas, que às vezes nem são explícitas, com as regras, ou simplesmente porque a pessoa não soube lidar com suas próprias emoções e colocou uma frase infeliz no grupo. As sociedades antigas sabiam do perigo da velocidade no tratamento dos assuntos delicados. Por isso, muitas vezes existia rituais, dispositivos simbólicos de tratamento das questões sensíveis. Na África existe uma série de rituais simbólicos quando se trata de questões comerciais entre, por exemplo, dois membros de uma de etnias rivais ou até inimigas. Quando se trata de assuntos que envolvem dinheiro, gado, venda e compra, é muito importante essa institucionalização, né, de rituais, essa ritualização da palavra para baixar a tensão, para evitar que as tensões viram conflito e que o conflito se torne violência. Então, ganhamos em paz e ao mesmo tempo perdemos em paz e tranquilidade. Então entramos numa sociedade, numa civilização bem contraditória, bem paradoxal, e eu só fiz pincelar um pouco esse panorama, mas eu quero mostrar que essa demanda de justiça, que é totalmente legítima, pelo menos eu considero totalmente legítima, essa busca de um mundo mais justo, essas denúncias de situações injustas, a violência contra qualquer tipo de populações, categorias, pessoas em situação de vulnerabilidade, são coisas totalmente inaceitáveis. Então, a denúncia de situações de violência contra pessoas vulneráveis, eu acho totalmente legítimo essas denúncias, esse movimento de revelação e de denúncia. Só que isso gera um mundo mais conflitante, porque a velha ordem antiga que satisfazia o que se estabelecia sobre essa injustiça está sendo questionada de uma forma muito profunda. E por isso que entramos num mundo muito turbulento, muito instável, muito mais instável do que o mundo passado, ok? Então eu te deixo assim com essas considerações, com esses questionamentos para a gente compartilhar e para a gente continuar numa próxima aula nosso roteiro, nosso raciocínio sobre essa temática de prevenção e gestão dos conflitos.